Presidente, cumprimento o ilustre advogado que esteve na tribuna. Eu fiz distribuir o meu voto e vou me limitar a ler a ementa, que é bastante analítica e que eu penso enfrenta todas as questões e fico à disposição para qualquer esclarecimento. A hipótese de recursos especiais interpostos contra acórdão do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo, que julgou recursos contra a expedição de diploma e determinou a cassação do prefeito e do vice-prefeito de Castelo, no Espírito Santo, no pleito de 2016. Na hipótese dos autos, o prefeito foi condenado à suspensão dos direitos políticos pelo período de 5 anos em ação de improbidade administrativa que transitou em julgado no dia 16 de abril de 2013. Contra essa decisão, que suspendeu os seus direitos políticos, ele ingressou com uma querela nullitatis com pedido de liminar para a suspensão dos efeitos da condenação. O juízo de primeiro grau indeferiu o pedido, ele interpôs agravo de instrumento e obteve no Tribunal de Justiça do Espírito Santo uma liminar para sobrestar os efeitos da condenação. Tal liminar, todavia, foi revogada em decisão proferida em 28 de 9 de 2016, portanto, anterior às eleições, e publicada em 3 de outubro de 2016. Portanto, essa é a hipótese sobre a qual está emoldurada a controvérsia. Começo dizendo que o Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo enfrentou todas as alegações deduzidas na origem e apenas não acolheu a pretensão dos ora recorrentes. Portanto, não me parece estar presente aqui qualquer omissão que caracterize violação do artigo 275 do Código Eleitoral. Além disso, e de acordo com a jurisprudência desse tribunal, o caráter protelatório dos embargos de declaração é evidenciado quando o embargante se limita a reproduzir os mesmos argumentos que já havia apresentado e que foram enfrentados e rejeitados. Portanto, no caso, as omissões apontadas nos 2 embargos aclaratórios referem-se a questões expressamente analisadas pelo Tribunal de Origem, o que, penso, caracteriza, sim, a sua natureza protelatória. Seguindo o voto, presidente, no que dispõe o artigo 275, parágrafo 6º do Código Eleitoral, o salário mínimo não é utilizado como fator de indexação, mas como parâmetro para o limite máximo do valor a ser fixado nos casos de multa aplicada ao embargante pelo caráter procrastinatório. Então, tampouco há aqui violação ao inciso 4º do artigo 7º da Constituição. Seguindo, a regra do artigo 218, parágrafo 4º do Código de Processo Civil, no sentido de considerar tempestivo o ato praticado antes do termo inicial do prazo, prestigia o princípio da razoável duração do processo e da cooperação, deixando de prejudicar a parte que, agindo de boa-fé, se antecipa na prática de um ato e pratica de forma mais célere. Esse dispositivo, apesar de se referir aos prazos processuais, comporta o mesmo raciocínio no recurso contra a expedição de diploma protocolizado no mesmo dia da diplomação, mas após a realização do ato impugnado, qual seja a diplomação dos recorrentes. Essa é uma questão que o Supremo pacificou recentemente da interposição, sobretudo de embargos de declaração, mas de qualquer recurso, antes ainda mesmo da publicação. É tempestivo, continuo eu, o RSED, protocolizado durante o recesso forense, tendo em vista que, de acordo com a jurisprudência deste tribunal,
os prazos de natureza material, eles não se interrompem nem se suspendem, podendo, no entanto, ser prorrogados para o primeiro dia útil seguinte, caso o termo final recaia em feriado ou dia em que não haja expediente forense. Outro item. Não há modificação da causa de pedir quando o recurso contra a expedição de diploma é fundamentado em causa de inelegibilidade e o tribunal julga procedente o pedido por ausência de condição de elegibilidade, a partir dos fatos narrados na petição inicial, que é o que baliza a decisão judicial. Hipótese em que, antes da diplomação, restauraram-se os efeitos da decisão de suspensão dos direitos políticos do recorrente. Portanto, antes da diplomação, a liminar que suspendera os efeitos da decisão da Justiça do Espírito Santo foi revogada. A jurisprudência desse tribunal é no sentido de que não pode ser diplomado o candidato eleito que, à data da diplomação, estiver com seus direitos políticos cassados, o que claramente me parece ter sido o caso aqui. Assim, a superveniente suspensão dos direitos políticos em virtude da restauração dos efeitos da decisão condenatória em ação de improbidade administrativa produz, ipso iure, o efeito de impedir a diplomação dos eleitos. 10. A data da diplomação é o termo final para se conhecer de fato superveniente que restabeleça a condição de elegibilidade. Desse modo, é irrelevante para a análise do presente recurso o restabelecimento dos direitos políticos do recorrente em abril de 2018, após, portanto, a data da sua diplomação. Tanto e concluindo, este recurso não se conhece do recurso especial eleitoral por dissídio jurisprudencial nos casos em que não realizado o cotejo analítico com o acórdão recorrido e aquele apontado como paradigma, incide aqui a súmula 28 do Tribunal. Quanto ao recurso especial de Pedro Nunes de Almeida, bem representado nessa manhã aqui na tribuna, na hipótese dos autos, não há como afastar o princípio da indivisibilidade da chapa majoritária, tendo em vista que, na data do pleito, o prefeito estava com os direitos políticos suspensos ante a revogação da liminar que suspendeu os efeitos da condenação. Não se deve atribuir ao candidato a vice-prefeito o desconhecimento da natureza precária das medidas cautelares, cuja revogação, consoante decidido pelo Supremo Tribunal Federal, opera efeitos ex tunc, vale dizer, retroativos. A hipótese não atrai a aplicação do entendimento fixado em precedente da relatoria, em que ficou redator para acórdão o ministro Luiz Fux, julgado aqui nesse tribunal em 26 de junho de 2018, em que, por exceção excepcionalíssima, se admitia a cisão da chapa, mesmo assim numa decisão que ainda hoje causa alguma polêmica aqui no tribunal. Não se aplica esse precedente, em primeiro lugar, porque o julgado foi proferido em sede de registro de candidatura, enquanto o caso em análise versa recurso sobre expedição de diploma. Portanto, a situação processual é totalmente diversa. Em segundo lugar, a ausência de condição de elegibilidade objeto dos autos atinge o prefeito, que é o titular da chapa, e não o vice-prefeito, que era o candidato, porque no precedente que nós, em que eu votei favoravelmente, da relatoria do ministro Fux, nós estávamos cuidando do vice-prefeito. Portanto, presidente, em conclusão, eu estou negando provimento a ambos os recursos especiais e acrescentando que a cassação da chapa majoritária eleita implica a renovação do pleito municipal nos termos do artigo 224, parágrafo 3º do Código Eleitoral.
Mantida a decisão de cassação dos diplomas dos recorrentes, deve haver a convocação imediata de novas eleições para prefeito e vice-prefeito no município de Castelo, no Espírito Santo, a partir da publicação deste acórdão e, como temos decidido, independentemente de se aguardar o trânsito em julgado. É como voto.